Olá, meu pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do CX Now. Só que essa semana inteirinha voltada para o tema de experiência do paciente, onde nós vamos receber ao longo de toda a semana executivos de diferentes responsabilidades, de diferentes locais, quando a gente fala de experiência do paciente. E para abrir com chave de ouro, eu tenho aqui o Daniel do Espírito Santo, ele é gerente de experiência do paciente do grupo Oncoclínicas. Muito obrigada, Daniel, obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que, gente, se preparem, porque o pouquinho nos bastidores que eu fiquei conversando com ele aqui, sabe quando você fica assim, ó, prestando atenção em tanto conteúdo que brota desse ser humano que conhece muito de experiência do paciente, vocês vão adorar. Daniel, muito obrigada. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco do grupo Oncoclínicas e para a gente começar esse bate-papo aí que vai ser riquíssimo. Muito obrigada. Perfeito, Cláudia. Acho que eu que agradeço aí pelo convite, tá bom? Acho que é um privilégio aí bater um papo com você aí, quando a gente olha todo o histórico aí das pessoas que já passaram por aqui, só gente de peso. Então, realmente me considero aí um privilegiado para a gente bater esse papo hoje à noite, né? Então, sou Daniel do Espírito Santo, sou enfermeiro, o gerente responsável pelas áreas de qualidade, segurança e experiência do paciente dentro do Grupo Oncoclínicas, né? O Grupo Oncoclínicas hoje já é a maior referência aí, pensando em oncologia, em hematologia e radioterapia do Brasil e também da América Latina, um grupo que tem aí já 10 anos no mercado e crescendo aí a cada ano que passa de maneira, né, exponencial. Já somos aí mais de 68 unidades em 11 estados diferentes, então um volume bem expressivo dentro da oncologia e com um desafio bastante grande, né? Então, a companhia que tem aí, sem dúvida, como norte, ter aí a melhor experiência do paciente aos nossos pacientes, aí, então temos bastante trabalho aí dentro de casa. Tá bom? Então, acho que um pouquinho do grupo Oncoclínicas como um todo. Muito bom. Daniel, me conta uma coisa. Como é que vocês lá no grupo, ou mesmo você como especialista nessa área, como é que você enxerga o tema de experiência do paciente? Como é que você enxerga essa estrutura? Como é que você enxerga funcionamento dentro das instituições de saúde? Me dá um pouquinho do seu ponto de vista nisso aí. Tá bom. Assim, ó, quando a gente fala de experiência, algumas pessoas definem assim, ó, me define a experiência do paciente, né? A experiência do paciente é tudo, né? Então, tudo o quê, né? Como é que a gente pode olhar, né, e ter essa visão de jornada quando a gente fala de experiência, né? Eu sempre gosto de olhar isso por alguns pilares diferentes, né? Então, quando a gente fala de experiência, é super importante a gente falar de qualidade de segurança. Quando a gente olha as instituições de saúde hoje, né? Quando a gente olha todo o cenário da saúde, a gente sabe o quanto a gente tem realmente grandes desafios relacionados a processos, relacionados aí ao gerenciamento dos riscos dentro das instituições de saúde. Quando a gente fala, principalmente hoje, dos eventos adversos que ocorrem, né, dentro do cenário de saúde, a gente tem um desafio muito grande, né? E aí isso faz parte da experiência do paciente, né? Quando a gente volta um pouquinho, a gente lembra, né, e eu sempre gosto de falar um pouquinho, quando a gente lembra lá de Florence, né, assim, a gente tem como alvo não causar dano aos nossos pacientes. Então, quando a gente olha a operação na prática, a gente sabe a fragilidade de todo o serviço de maneira geral. Então, nós que somos líderes, nós que somos influenciadores, né, qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade frente a esse cenário de realmente prover a melhor experiência aos nossos pacientes, olhando todos os quesitos relacionados à qualidade e segurança, né? Então, quando a gente fala de experiência, a gente precisa entender um pouquinho também da expectativa desse paciente que busca um serviço de saúde, né? E qual é a expectativa dele? Se a gente olhar na perspectiva dele, ele quer resolver o problema dele, né? Então, a gente, às vezes, né, algumas pessoas gostam de vincular a cura. Às vezes, a cura faz parte desse processo. Às vezes, a gente não vai ter a cura dentro dele. Mas, de maneira geral, é um cenário que a gente pode olhar olhando todos esses quesitos relacionados à qualidade e segurança. Acho que um ponto bastante estratégico é quando a gente fala de eficiência operacional, né? Então, quando a gente olha conceitos, quando a gente olha aí
essa questão de jornada, do fluxo do paciente, a gestão desse fluxo, o grande desafio é esse, assim, ó, como é que a gente olha essas questões de capacidade e demanda para proporcionar, né, esse paciente para que ele receba o cuidado certo, no lugar certo, durante todo o tempo. Como é que a gente não causa desperdício dentro deste cenário, né? Então, olhando toda a sustentabilidade financeira para que a gente tenha essa instituição de uma maneira perene, mas principalmente olhando aquilo que o paciente precisa, aquilo que realmente a gente quer entregar como alvo daquele cuidado. Uhum. Por último, acho que a gente pode olhar as questões voltadas à humanização do cuidado, né? Então, aí a gente tem um vasto aspecto para olhar essas questões relacionadas à humanização, são as ações que a gente pode proporcionar aos nossos pacientes, como é que a gente encanta o nosso paciente dentro da nossa operação, e aí dá para falar um monte de coisa que realmente a gente executa no dia a dia para que realmente esse paciente tenha, né, esta relação com a instituição de maneira geral. Agora, Daniel, você estava falando aí, já brotaram algumas perguntas aqui para mim. Nesses 3 pilares, existe algum tipo de conflito entre esses 3 pilares? Qualidade, eficiência e o olhar centrado no paciente. Quando a alta liderança de uma instituição de saúde tem que tomar decisão por alguma coisa, como é que funciona a tomada de decisão de uma instituição de saúde quando ela olha esses 3 pilares? Quando a gente olha, vou falar do grupo Oncoclínicas, né? Hoje a gente realmente tem o paciente no centro de todo o cuidado. Então, acho que o grande desafio das instituições de saúde é cada vez mais colocar esse paciente dentro do centro, né? Entendendo que é óbvio que a gente precisa ter um modelo de negócio sustentável, é óbvio que a gente precisa ter um modelo, né, que seja perene, mas a consequência, né, de tudo isso é o cuidado bem prestado. Então, hoje o Grupo Oncoclínica, sem dúvida, ele quer realmente ter, né, esse norte da companhia como o melhor patient experience, né, deste paciente, e a consequência disso, sem sombra de dúvidas, é a sustentabilidade e a perenidade dos nossos negócios, e assim o crescimento, como vem acontecendo nos últimos anos, né? O Grupo Oncoclínicas, ele é um grupo que cresce de maneira inorgânica, então a gente cresce por fusões e aquisições ao longo aí dos anos, que foi o que acabou acontecendo nos diferentes estados, como eu disse lá no início. Mas o grande objetivo, né, e aí a gente tem aí o câncer, né, acho que o combate a uma doença que realmente eu falo que o câncer é uma doença tempo-dependente, então quanto mais eficiente, quanto mais customizado e personalizado for o nosso cuidado, sem sombra de dúvidas, melhor vai ser o nosso resultado. Então, eu acho que a resposta da sua pergunta é a associação, né, dessa divisão que eu fiz entre esses pilares, sem sombra de dúvidas, traduz esse melhor cuidado, né? E aí, de novo, a gente pode olhar isso de diferentes, né, maneiras, né? E aí a gente pode entender esse contexto e tentar focar assim, né? Eu sempre falo que a nossa relação com o cuidado, ela é técnica, né? E aí a gente precisa treinar, a gente precisa passar por um modelo de aprendizado contínuo, mas principalmente o componente ali que é humano é o que vai traduzir aquilo que a gente entrega ao nosso paciente, né? Então, quando a gente lê, quando a gente estuda um pouco, né, daquilo que é, né, o hard skill e o soft skill, assim, a habilidade comportamental, ela sem sombra de dúvida vai compor todo esse cuidado, que é o grande objetivo hoje do Grupo Oncoclínicas, entregar um cuidado de qualidade, com segurança, proporcionando realmente a melhor experiência para esse paciente, né? E aí, de novo, que eu não estou falando de cura. Por quê? Porque alguns pacientes podem, né, evoluir, né? E quando a gente pensa hoje no ecossistema da oncologia, a gente já trabalha numa linha de prevenção muito forte. A gente trabalha numa linha de diagnóstico em São Paulo, já inaugurado aí recentemente, o que a gente chama de Precision Medicine, né? Olhando a genômica, fazendo investigações diagnósticas desses pacientes para que a gente tenha realmente um cuidado customizado desses pacientes, toda a parte de tratamento, seja de quimioterapia, de radioterapia desse paciente, e o final dessa cadeia que é o cuidado continuado, onde muitos pacientes
evoluem para um cuidado paliativo, onde às vezes aquela doença não tem cura e a gente precisa trazer qualidade de vida para esse paciente. Aquele paciente que passou por cura, né, o que a literatura traz sobre os survivors, e aí como é que a gente mantém esse paciente com uma experiência positiva, com um tratamento contínuo dentro do grupo. A gente sabe que o tratamento do câncer não é algo fácil, né, pelo contrário, quando esse paciente ele recebe um diagnóstico, parece que ele já recebe ali uma sentença de morte, porque tem um estigma muito forte, já é a segunda doença que mais mata no mundo, a gente sabe disso. Então, como é que a gente faz, né, esse momento que é terrível, né, e a gente transforma isso de uma maneira agradável para que, se ele passe por esse problema, como é que a gente consiga realmente evoluir dentro desse cenário, né? Então, muito legal. Bastante coisa para olhar dentro dessa jornada, dentro desse ecossistema da oncologia, né? Agora, Daniel, você está falando de jornada, né? E a gente estava comentando um pouco antes de começar, né? De que eu comentei com você que uma coisa é a gente, por exemplo, na minha área, que eu trabalho com experiência do cliente, uma coisa é eu desenhar uma experiência para um cliente, para um local ou para uma vivência que esse cliente quer ter, né? Então, vamos desenhar uma experiência na Disney e eu quero ir para a Disney. Vamos desenhar uma experiência em qualquer loja física, mas eu quero ir para aquela loja. Quando a gente fala de experiência do paciente, se o paciente pudesse escolher, ele não gostaria de viver essa experiência. E aí, na hora que a gente pensa em toda a jornada do cliente, que aqui, quando a gente mapeia, a gente redesenha as jornadas, o que a gente quer fazer é que aquela emoção na jornada hoje, que está negativa, quando a gente redesenha essa jornada para entregar uma melhor experiência para o cliente, a gente quer que essa emoção desse nosso cliente ela saia de negativa e vá para positiva. E muitas das vezes me parece que no caso de experiência do paciente, eu tento fazer com que a emoção seja melhor, mas nunca ela vire de uma negativa para uma positiva. Você concorda com isso? Como é que você enxerga esse trabalho em cima da jornada quando o paciente ele não gostaria de vivenciar aquela experiência, né? Esse é um ponto bastante relevante, mas o paciente, quando ele busca um serviço de saúde, né, ele não gostaria de estar ali. Mas uma vez que ele está ali, ele precisa, né, entender, e na cabeça dele, quando a gente pensa, né, num cenário hospitalar, quando a gente pensa no cenário da saúde, ele quer resolver aquilo da maneira mais rápida possível, né? E aí, quando a gente vai para a operação e a gente ouve relatos, né, de dentro do consultório, os médicos frequentemente compartilham conosco aí histórias incríveis. Quando a gente vai para a operação e vai para uma sala de infusão e vai conversar com esse paciente, né, alguns pacientes trazem relatos assim extremamente impressionantes, né? Acho que eu, particularmente, na minha família já tive, né, pacientes, né, e aí familiares que viraram pacientes e que passaram por situações extremamente difíceis, mas que a maneira como a instituição conduziu, a maneira como o profissional, como o médico, como o time assistencial, né, o time multiprofissional conduziu, fez com que, né, o final de uma jornada fosse algo positivo, né? Então, às vezes, a gente entender que essa jornada tem que fazer sentido para esse paciente é o grande ponto, né? E quando a gente se coloca no lugar do paciente, hoje, quando eu olho, né, principalmente tudo que a gente tem nas nossas pesquisas de satisfação, e depois acho que é legal a gente explorar um pouco o trabalho que a gente desenvolveu em relação a isso, né? Um dos grandes, acho primeiro que 93, 94% de tudo que aparece é coisa boa, né? Quando a gente olha hoje o NPS, o Net Promoter Score, né, onde a gente vai avaliar aí o grau de recomendação do grupo, né? A gente tem scores hoje extremamente altos. Hoje, quando a gente olha um acumulado num ano extremamente difícil, né, onde a gente vive uma pandemia, a gente tem um acumulado janeiro a agosto de 91, né? Então, na saúde, isso é extremamente relevante e os pacientes reconhecem, né, tudo que a gente faz, e aí depois explico um pouco de como é a nossa pesquisa, mas quando a gente olha esse contexto e principalmente entende aqueles 2 ou 3% de pacientes detratores, aqueles 3, 4% de pacientes neutros, né,
onde eles acabam não se posicionando lá no Net Promoter Score, as principais queixas desses pacientes eles estão relatados, né, eles estão relacionados a tempo. É a principal variável hoje, onde o paciente ele entende que assim, ó, é uma perda de tempo. Quando ele identifica que ele esperou demais, né, ou ele sente alguma ineficiência dentro dos processos, é onde ele realmente levanta a mão e fala, opa, tivemos algum problema aqui, né? E aí tem um estudo muito interessante do Barrow Institute, que é uma referência global aí, quando a gente fala de experiência do paciente, e aí tem lá uma pesquisa com mais de 1.250 participantes, enfim, o Brasil acabou participando até dessa pesquisa, e aí eles traziam 3 perspectivas, né? Eles perguntavam para os pacientes aquilo que eles entendiam como mais relevante em relação à experiência. E eles dividiam em processos, né? Eles dividiam em pessoas e eles dividiam em ambiente, né? E aí não é difícil de entender, né? E acaba sendo até um pouco óbvio, mas as pessoas elas focam nas pessoas, né? E aí são as pessoas que realmente entregam a melhor experiência dentro de um serviço de saúde para os pacientes. Ter processos eficientes, eu acho que é fundamental para que a gente tenha o casamento dessa jornada, né? Ter uma estrutura adequada, um ambiente adequado, uma sala de espera adequada, um consultório, uma sala de infusão, né? Bacana, isso é super importante. Mas quando a gente pergunta para ele o que é mais relevante, ele foca nas pessoas. Por isso, essa história de trabalharmos fortemente essa cultura de experiência do paciente dentro do grupo, sem sombra de dúvidas, além de uma estratégia, né, muito forte do grupo, é aquilo que realmente traduz a essência do cuidado. Né? Que legal. Eu quero muito conhecer, que eu sei que é um case de referência, um novo formato de pesquisa que vocês fizeram, mas só para fechar esse tema, você trouxe a questão das pessoas, né? Na sua opinião, as escolas, as universidades que estão formando o corpo técnico mesmo de um hospital, seja em qualquer nível, eles estão preparando essas pessoas para essas novas demandas de soft skills, de olhar centrado no paciente e tudo mais? Vou falar como um grande curioso, um grande, né, estudioso do tempo. Eu não tenho nenhuma, né, não estou envolvido na área, né, universitária, né, na vida acadêmica, mas vou falar da minha formação e do que eu vejo hoje, né, sendo muito discutido dentro desse cenário. A resposta da sua pergunta é não. Né? Hoje a gente discute fortemente questões técnicas, né? Aquilo que é o hard skill, aquilo como é que eu punciono uma veia, como é que eu punciono um portocate, como é que eu realizo um procedimento. Mas pouco se fala como é que a gente olha no olho do paciente, como é que eu me comunico da maneira mais adequada, né? E aí a questão das habilidades comportamentais, as soft skills, né? E aí quando você pega profissionais hoje, né, e capacita esses profissionais e mostra para esses profissionais, né, a oportunidade que a gente tem de trabalhar tudo isso, né, é fantástico o mundo que se abre nesse aspecto. Né? E aí, dentro do grupo Oncoclínicas, hoje a gente trabalha fortemente. A gente tem uma gerente assistencial muito focada na melhoria de processos, a gente tem um time de treinamento que trabalha muito em parceria com o RH, né? E toda vez que a gente fala de treinamento, eu levanto a mão, falo assim, legal, vamos treinar, né, punção de acesso venoso. A gente vai ter 5 minutos para falar de soft skills, para falar de habilidade comportamental, para a gente trazer um paciente aqui, né, num treinamento e falar assim, é legal, a gente precisa entender como é que se funciona um catéter, mas deixa eu me falar como é que eu me sinto quando alguém funciona Legal, que legal. Né? legal. Será que eu posso ter essa perspectiva, né? E a hora que você traz um paciente que traz uma experiência positiva, é muito legal, mas a hora que você traz um paciente que fala assim, ela veio aqui, ela entrou no meu quarto, ela não olhou para mim, ela não perguntou o que eu queria, né? Então, é um soco na boca do estômago de quem ouve isso. E às vezes a gente precisa desses socos para que realmente a gente desperte, para que a gente realmente entenda a necessidade do outro. E aí a gente vai falar de empatia, né? Então, eu vou proporcionar para aquele paciente aquilo que eu, né,
gostaria que acontecesse comigo? Não, eu vou entender a necessidade dele, eu vou entender aquilo que é melhor para ele, e, sem dúvida, me colocar no lugar do outro é fundamental para que a gente consiga ter essa percepção, né? E aí, eu tinha uma pessoa que falava assim, né? Quando a gente discutia alguns temas difíceis, e é importante a gente treinar feedback, treinar disclosure, treinar comunicação difícil, né? E aí a gente acabava falando muito sobre, né, CNV, comunicação não violenta, enfim. E ela falava assim, né, você já perdeu um filho? Eu falava, não. Assim, então você não sabe o que é perder um filho. Você pode imaginar qual é a dor da perda de uma mãe que perde um filho, de um pai que perde um filho. Você nunca pode falar que realmente, eu sei o que você está sentindo, né? Então, isso é muito particular. Então, a gente pode sim imaginar, a gente deve se colocar no lugar do outro, mas eu acho que essa é a grande sacada do momento, né? E a gente precisa levar isso para dentro da universidade. Hoje a gente tem aí já, né, diversos cursos, né, hoje eu conheço um, e aí sou formado por um, estamos aí na fase final de formatura, né, de cuidado, de experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa. Então, fizemos uma imersão aí com 15 meses discutindo estes assuntos para que realmente a gente tenha aí, né, essa estratégia para que a gente desdobre isso dentro da operação, né? E nós, como líderes, e eu, como líder, tenho essa responsabilidade e me sinto protagonista dentro desse cenário. Que legal. Sorte nossa, né, gente? Tê-lo como protagonista, sorte nossa. Me conta uma coisa, eu sei que o Grupo Oncoclínicas, ele tem um case de sucesso, de referência, de aplicação de pesquisa, de satisfação, NPS, por WhatsApp, com Exato. pacientes. Exato. Me conta como é que... Antes de você me contar como é que ele funciona, me conta por quê, quando que surgiu a ideia disso e por que essa ideia surgiu? E o quão difícil foi, né, de desenhar uma solução dessa? Acho que a gente já trabalhava com a pesquisa, né, com o NPS dentro do grupo Oncoclínicas, de uma maneira onde, de novo, né, o intervalo de tempo dos disparos das pesquisas, a gente entendia que não era um intervalo de tempo legal, né? Então, a gente tinha um delay por algumas limitações sistêmicas. Era por e-mail antes? Era por e-mail. A gente tinha, né, as taxas, a gente tinha os disparos sendo realizados por e-mail, com taxas de respostas que variavam de clínicas para clínica, mas a gente tinha ali um acumulado de, no máximo, 23%, 24%, 25% de taxa de resposta, o que não era ruim quando a gente olha o mercado como um todo, como um benchmark. Mas acho que o WhatsApp está aí, acho que é uma onda onde a gente, né, conversando internamente, fazendo algumas discussões de como é que a gente podia melhorar tudo que a gente fazia, veio a história do WhatsApp, né? Então, esse é um trabalho que não é da área de experiência, é um trabalho de diversas mãos, né? Então, tem aí uma pegada muito forte do time de operações, tem aí um time de TI extremamente engajado, né? Fazendo as famosas queries, pegando dado de tudo quanto é lugar para que realmente a gente tenha um dado adequado, né? Para que a gente trabalhe. Tem toda a sensibilização da operação para que a gente tenha o dado, né, a qualidade do dado adequado para que tudo isso aconteça. Mas toda essa história começa com um grande benchmarking que a gente fez. O Grupo Oncoclínicas hoje, ele tem uma parceria com o Dana-Farber Cancer Institute, lá de Boston, uma referência aí, mundial quando a gente olha a pesquisa e principalmente a oncologia de maneira geral. E aí eu tive a oportunidade de ir para o Dana-Farber, fazer uma imersão lá com um time no ambulatório de oncologia deles e conheci toda a infraestrutura que é fantástica lá em Boston. E lá eles trabalham fortemente a pesquisa de satisfação dos pacientes ambulatoriais, o que tem muito a ver com o que a gente faz aqui. Hoje o Grupo Oncoclínicas tem aí um pool de clínicas, né, de tratamento ambulatorial muito grande. A gente também tem diversas parcerias hospitalares e um Cancer Center em Belo Horizonte, que é o Oncobio. Então, já tem um foco também no ambiente hospitalar, mas a maioria de todo o serviço ainda acaba sendo ambulatorial, né? Além das radioterapias, é claro.
Quando a gente foi lá no Dana-Farber e eu olhei aquela pesquisa, falei, cara, aqui a gente tem um potencial gigante, foi um benchmark incrível. Por quê? Porque a gente entendeu que, quando a gente estuda a história das pesquisas de satisfação, e a gente sabe, quanto maior a pesquisa, menor é a taxa de adesão, mas como é que a gente faz aí um meio do caminho? A pesquisa do Dana-Farber era incrível, assim, ó, mais de 50 perguntas, aquela realidade americana, onde a pesquisa vai pelo correio, taxas de respostas altíssimas. Isso aqui nunca vai dar certo no Brasil, porque é a cultura americana. Mas a métrica deles me chamou muita atenção. Eles trabalhavam com a história do muito bom, o neutro, ruim e o muito ruim. E aí veio toda a sacada de a gente adaptar o que a gente já fazia por um formato mais moderno. Então, a gente hoje mantém a nossa pesquisa de NPS, que é para que realmente, de 0 a 10, olhando os pacientes, detratores, neutros e promotores, entenda hoje o nosso NPS em relação à recomendação do grupo de maneira geral. E aí a gente sabe que isso acaba sendo uma pesquisa relacional com o paciente. O que a gente fez foi utilizar um chatbot, utilizar o WhatsApp, para que a gente agregasse a essa pesquisa, que é relacional, uma pesquisa transacional, olhando pontos de contato. Então, com essa visão de jornada, olhando recepção, agendamento, consulta médica, infraestrutura da clínica, o atendimento assistencial, o desfecho desse atendimento, na radioterapia, olhando lá o técnico de radioterapia, como é que a gente conseguiria colocar pontos de contato e mudar, não mais para a métrica de 0 a 10, mas trazer esta métrica do muito bom, bom, neutro, ruim e muito ruim, para que a gente tivesse uma comparabilidade lá com o time do Dana-Farber. E aí a gente entendeu que o chatbot, sem dúvida, traria ali uma inteligência, sem ficar um negócio boring, um negócio chato, assim, porque acho que todo mundo já recebeu uma pesquisa e sabe o quanto é chato isso ficar pingando toda hora no nosso celular ou na nossa caixa de e-mail. Então, a gente criou regras de negócio bem estruturadas para que esse paciente realmente fosse engajado nessa pesquisa e realmente respondesse a essa pesquisa. Bom, o resultado disso é que hoje a gente tem taxas aí na casa dos 48%, 50% de taxa de resposta dos nossos pacientes pelo WhatsApp. Deixa eu só entender, você é on time, ou seja, à medida que o paciente vai passando na jornada, ele vai recebendo um chatbot de avaliação, ou não? Ele recebe no final e ele tem que avaliar vários pontos? A ideia é que ele passe pela jornada, então vamos pensar um paciente que veio por um tratamento, Então, é um paciente que tem um câncer, ele vem, ele realiza um tratamento de quimioterapia, e aí 24 horas depois ele recebe essa pesquisa, Então, ela não é on time. Um dia ainda vai ser, mas ainda não é. Coloca Beacon. Exato. Mas a ideia é que de 24 horas depois ele responda essa pesquisa. Claro que a gente fez aí diversas campanhas de divulgação sobre a pesquisa, orientando esse paciente, A gente sabe hoje o número de fraudes que a gente tem pelo WhatsApp, então o quanto é importante esse paciente saber, estar envolvido para que ele receba essa pesquisa. Mas a grande sacada foi assim, a gente faz a única pergunta que é o NPS. De 0 a 10, qual é o grau de recomendação do nosso serviço? Ele responde. Se ele não nos responder, a gente trabalha com um único reminder, um único lembrete para ele. Então, a gente pergunta mais uma vez. A gente lembra ele, durante lá um período de validade dessa pesquisa, que é de 15 dias, que ele pode responder essa pesquisa. Então, depois de 7 dias, a gente faz esse lembrete. Se ele não nos responder, acabou. A gente não vai ficar perguntando toda hora para ele, porque a gente entende que ele não quer falar com a gente. Se ele nos responde, o que a gente faz é, a gente orienta esse paciente, alinha expectativa, coloca lá o número de perguntas que a gente faz para ele, qual é o tempo que ele vai levar para responder isso, e à medida que a gente faz uma pergunta e ele responde, a gente envia a segunda pergunta. Essa é a inteligência lá do chatbot. Ele ainda não tem uma inteligência artificial, a gente aí vai caminhar sem dúvida para isso, mas agora ela é realmente bastante robotizada. Então, se você me responder, eu te faço uma nova pergunta. E aí o que a gente tem é realmente um engajamento bastante grande. Ele não quer responder, ele respondeu 3 perguntas. Daqui 7 dias eu falo, olha, você tem uma pesquisa em aberto, você quer continuar respondendo? Não.
acabou a história, a gente não pergunta mais, essa pesquisa ela expira em 15 dias, e aí esse paciente, a gente captura até onde ele respondeu essa pesquisa. Então, se eu tenho lá um NPS respondido, ele está capturado, se ele tem lá uma pergunta relacionada à recepção, isso está capturado, mas as demais perguntas ficam aí realmente sem nota. Agora, uma curiosidade que me veio à cabeça. Vocês já fizeram um estudo dessa abertura do paciente em responder a pesquisa? Tem a ver com o estágio de tratamento dele? Ou seja, o paciente que está mais próximo, sei lá, do final do tratamento ou está no início do tratamento, se eles têm mais abertura ou não para poder responder a pesquisa? Não temos nenhum estudo a respeito disso, tem algumas impressões, né? Então, o que fica muito claro para a gente é que o paciente oncológico ele é extremamente engajado no seu tratamento. Então, hoje, quando a gente pensa no cenário da oncologia, então a gente sabe o quanto é importante o papel do médico dentro deste cenário, e cada um vai ter a sua responsabilidade e o seu papel, o seu protagonismo dentro desse cuidado, né? E aí hoje, pensando no time assistencial, quando a gente olha a jornada desse paciente, a gente sabe o quanto é importante o monitoramento desse paciente. Então hoje o Grupo Oncoclínicas ele faz um trabalho brilhante em relação à navegação do cuidado do paciente oncológico. Então hoje a gente tem um conceito da enfermeira navegadora, entendendo as etapas de tratamento desse paciente, realizando o monitoramento, né, muitas vezes contatos fonados, telefônicos, e a gente vem evoluindo em projetos extremamente ousados e tecnológicos em relação a tudo isso, para que a gente tenha essa maior interação aí dos nossos pacientes. Mas se você falasse, Daniel, qual é a sua impressão? Assim, eu percebo que, de maneira geral, esse paciente é bem engajado. Quando ele está no final de tratamento, quando esse paciente ele passa por um cenário de, muitas vezes, um cenário de cuidado paliativo, num cenário de cuidado continuado, onde ele já não tem ali mais uma opção terapêutica de cura, né, onde ele busca realmente uma melhor qualidade de vida, é incrível o relato, né, os relatos que a gente ouve dos nossos pacientes, né? E aí, quando a gente lê a nossa pesquisa, né, de novo, são praticamente 93%, 94% de pacientes que são promotores do nosso grupo. Muito né? bom. Assim, trazem esse encantamento. E aí, muitas vezes, muitos pacientes trazem como relato, né? Assim, eu comecei a viver de verdade depois do meu diagnóstico do câncer. E é incrível a percepção que as pessoas têm. E aí... Nossa, até arrepiei. Entender, exato. E aí, enfim... Muito legal. Como é que a gente consegue olhar todo esse cenário? Enfim, acho que é muito rico discutir tudo isso, né? Muito legal. Ó, eu tenho uma pergunta. Na verdade, tem mais de uma pergunta, mas tem muito elogio. Daniel é uma pessoa incrível, uma enfermeira excelente, alegria ver meu companheiro de jornada. Muito bom, Legal. muito bom. Agora eu tenho... Meu Deus, eu vou ter que pôr óculos, gente, que eu já não estou enxergando mais nada da face da Terra. Ana Cláudia está perguntando: quando pedimos para o paciente falar sobre sua experiência, devemos deixá-lo livre para falar o que quiser? Ou tem uma conversa de orientação antes? Participei de um onde o paciente começou a ofender. Eu acho que são etapas, né? Quando eu penso na pesquisa, a gente tem hoje um campo não estruturado, um campo aberto. Eu acho super importante o paciente ter isso, né? E aí, como é que a gente olha, né? Acho que talvez a melhor maneira de responder isso é assim, ó. Primeiro, começa por uma pergunta anterior. Como é que eu me comunico com o meu paciente? Então, hoje, dentro do grupo Oncoclínicas, eu falo que isso é um mantra, assim, ó. A minha resposta a gente se comunica com ele da maneira como ele quer se comunicar com a gente. Então, a pesquisa de satisfação, ela trabalha de uma maneira amostral, a gente pega uma amostra baseada em regras de negócio e elegibilidade de pacientes. Então, a gente não trabalha com 100% dos pacientes, mas a gente tem um intervalo de confiança bastante significativo, porque o número de disparos é bastante alto, falando aí para os estatísticos e engenheiros de plantão, aí, quando a gente olha esse volume amostral. Eu acho que o outro ponto, ele está muito relacionado a, assim, eu tenho um campo aberto dentro da pesquisa para esses pacientes que são elegíveis a essas regras de negócio.
A gente trabalha fortemente dentro do grupo o que a gente chama hoje de manifestação espontânea. Então, eu posso ser um paciente onde eu não espero receber uma pesquisa de satisfação para falar que está tudo bem, ou que eu tenho aí alguma oportunidade de melhoria a ser sinalizada. Eu quero fazer uma reclamação, eu quero fazer um elogio, eu quero fazer uma sugestão. Então, hoje nós trabalhamos com os impressos de manifestação espontânea, né? Aquele famoso folhetinho lá que o SAC adora receber, entregar para o paciente. A gente tem isso disponível dentro das nossas unidades, mas acho que o grande ponto, assim, eu falo que foi o grande golaço que a gente fez, olhando essa perspectiva, quando, né, eu falo que a gente tem que ouvir, tem que falar com esse paciente da maneira como ele quer falar, foi quando, junto de um parceiro da nossa assessoria de imprensa, nós iniciamos o monitoramento das nossas redes sociais, né? Então, a gente começou a monitorar Facebook, Instagram, LinkedIn, o Google. O Facebook eu falei? Não? Então, vamos lá, são 5. Falou. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. O Reclame Aqui e o Google, tá? Então, estes são os 5. E aí, a hora que você vai para a rede social, aquilo vira um grande liberto, né? E aí, ter a mesma rotina, ter a mesma tratativa de uma pesquisa de satisfação na rede social, hoje esse é o nosso grande desafio. Então, a gente captura isso com as diversas ferramentas de mercado que a gente tem, né? E aí o Reclame Aqui é muito mais estruturado, a gente tem lá uma formalização. Mas você pegar um comentário de um paciente detrator, né, que vai lá numa rede social e traz lá uma oportunidade de um processo que ele vivenciou, você capturar aquilo, você compartilhar isso com um gerente operacional dentro da clínica, em 72 horas, alguém falar aqui, tudo bem, o meu nome, né, é João, eu estou ligando porque eu sou responsável por essa unidade, eu vi que você fez uma manifestação numa rede social, eu estou ligando para entender o que aconteceu, né, e aí, como é que a gente se comunica com esse paciente, se conecta com ele, para realmente fazer lá uma escuta genuína desse paciente e falar, ó, realmente é uma oportunidade, né, e como é que a gente repactua uma nova etapa com esse paciente que tem aí uma jornada a ser concluída dentro do grupo. Então, a gente, depois que começou a fazer todo esse monitoramento, essa captura, a gente evoluiu muito. Então, eu falo que hoje o paciente ele só não fala com a gente se ele não quiser, assim, porque são diversos os canais onde ele pode, né, sinalizar. E, como eu disse, é muita coisa boa que aparece. Eu falo que isso é o combustível para a operação, né? Então, a gente também tem as rotinas de compartilhar tudo aquilo que é bom. Quando a gente pensa na pesquisa, o detrator, o que a gente faz? Não, tem muito paciente promotor, né? Tem muita coisa boa que acontece, assim, ó. Acho que você não tem ideia, ou talvez você tenha, assim, mas essa pandemia, ela trouxe um aprendizado e uma evolução muito grande para todo mundo que está hoje, né, lidando aí com Quem não souber aproveitar, Exato. com todas as coisas que a gente lamenta, mas trazendo um olhar Exato, positivo exato. para cima, né? Como diz a minha mãe, eu costumo falar, atrás de toda treva existe uma luz para quem quer enxergar. Então, quem passar por essa pandemia sem ter refletido em relação a isso, perdeu uma Exato. oportunidade gigante, A gente infelizmente teve, né, assim, o número de mortes, como a gente tem acompanhando, é muito grande. É difícil hoje você não conhecer uma pessoa que perdeu, né, um colega, um familiar, alguém conhecido, né, para essa doença que vem causando tudo isso, né, na nossa população. Mas o grupo Oncoclínicas, né, entendendo todo este cenário, assim, ó, imagina o câncer, uma doença que é tempo dependente. Como é que a gente teve que trabalhar para que esse paciente não abandonasse um tratamento, né? E aí o número de histórias que a gente já ouve, o número de publicações científicas, né, de pacientes que tiveram piora das suas doenças por, né, não buscarem o serviço de saúde com medo da Covid. Então, nós apostamos, né, fortemente na estruturação dos fluxos locais, as clínicas deram um show, né? Eu falo que a gente que fica no corporativo aqui, a gente, né, fica distante da operação, a gente está muito na estratégia, mas quem está ali, a gente se aproximou, eu falo que 68 clínicas, né, assim, unidades, 11 estados diferentes, a gente sempre teve essa dificuldade. E o incrível é que essa pandemia nos aproximou de um jeito incrível, assim, onde a gente fazia reuniões diárias, né, entendendo,
né, participando das tomadas de decisão, aquele mundo de informação, usa máscara, não usa, põe máscara, não põe, como é tudo isso, e acho que o grupo se fortaleceu muito assim, nessa pandemia. E um grupo jovem, um grupo que tem 10 anos, e que vem trabalhando essas questões de qualidade, segurança e experiência de maneira assim muito forte. Então, acho que essa pandemia veio para que realmente, né, a gente selasse esse compromisso com realmente o nosso propósito aí dentro do grupo. Fantástico, fantástico. Ó, e tem mais perguntas aqui, viu? Vamos lá. Qual a periodicidade de envio da pesquisa para o mesmo paciente, tendo em vista que, a depender do paciente oncológico, tem várias entradas no hospital ao longo do tratamento? Obrigada, Tamires Exatamente. Nunes. Tamires. Legal, muito bacana, né? Então, a gente tem um grande desafio de não estressar esse paciente. Como eu disse, é muito chato ficar respondendo pesquisa toda hora. Então, a gente entendeu, né, que lá atrás a gente trabalhava com uma regra que a gente chamava de noventena, então, a cada 90 dias. Então, hoje, se esse paciente receber uma pesquisa, ele só vai ser elegível daqui 90 dias. A gente entendia que a gente perdia um espaço muito grande desses pacientes. A gente sabe que tem ciclos extremamente longos, a gente sabe que tem ciclos menores, e atualmente nós trabalhamos com a regra de 60 dias. Então, um paciente que passa na clínica hoje, a gente dispara uma pesquisa para ele amanhã, e se ele voltar na clínica semanalmente, diariamente ou, né, mensalmente, ele, dentro lá da ferramenta das regras de negócio, ele se torna inelegível por esse período aí de 60 dias. Legal, legal. Tem mais uma pergunta, vamos lá. Bota o óculos, Cláudia, senão você não enxerga nada. D. Rezende, eu não sei qual é o significado do D, depois vocês escreve aí para mim. Boa noite a todos. Como fazer para que todos os colaboradores tenham a mesma visão da empresa na excelência do atendimento e experiência do paciente? Olha, obrigado, Daniel Rezende. Acho que fala IOC, Curitiba, Paraná. IOC, Daniel Rezende, né, lá de Curitiba, né? Então, time lá do IHOC, como a gente gosta de chamar. IHOC, desculpa. Exatamente. Ou IOC também falado internamente, não tem problema. Estou parecendo marca de... Exato, imagina, mas o time de Curitiba é um time aí extremamente engajado nestas ações. A gente não fez uma virada, né, Big Bang do dia para a noite em todas as clínicas, e o time do IHOC é um dos times que a gente está prestes a fazer a nossa virada, e aí o pessoal pega muito no meu pé, Daniel, quando é que Curitiba vai virar, né? Enfim, o Daniel sabe o quanto a gente vem trabalhando para isso. Mas é um grande desafio, né, Daniel? Assim, ter todo mundo alinhado, né? Assim, acho que para mim a palavrinha-chave de tudo isso é a gente trabalhar a cultura dentro do grupo, né? Então, quando a gente pega lá a definição do Beryl, né? Assim, aí eu gosto muito de trazer, né? Então, quando a gente fala de experiência, a gente fala da soma de interações, né? A gente fala de cultura muito fortemente, e aí a gente fala de percepção, principalmente de continuidade do cuidado. Então, para mim, a palavra-chave é cultura. E a cultura, como a gente sabe, não é do dia para a noite. A gente precisa trabalhar, a gente precisa bater na mesma tecla, a gente precisa envolver os profissionais, né? Assim, a gente falou muito até agora de experiência do paciente, mas para mim o passo-chave de tudo isso é a experiência do colaborador, né? Então, a gente sabe, a gente já viu o quanto, né, tem diversos artigos publicados, e aí tem muita gente falando no assunto, e a gente sabe que as instituições que investem fortemente nos seus colaboradores têm um maior sucesso para que realmente a gente tenha aí uma relevância dentre essa assistência para os pacientes, né? Então, apostar aí na experiência dos colaboradores, para mim, é passo-chave, né? E aí, de novo, o Covid trouxe aí um momento muito importante para nós dentro do grupo Oncoclínicas, fortalecendo essas relações, né? Então, imagina uma instituição lidando com um paciente com câncer, né? Assim, os profissionais do dia para a noite eram aplaudidos como heróis, mas no dia seguinte eles eram grandes vilões, porque eles podiam ser grande fonte de contaminação, porque ele estava extremamente exposto, ele estava na linha de frente. Eu brinco que no meu prédio aqui, existem alguns outros profissionais de saúde, e que a hora que a gente entrava no elevador, alguns,
logo no início, as pessoas sabiam que a gente vinha de uma instituição de saúde, né? Eu tenho outros colegas, tenho outros enfermeiros que moram aqui no meu prédio, médicos, e os vizinhos morriam de medo. Por quê? Porque entendiam que realmente a gente tinha uma exposição maior, né? Então, eu acho que o grande desafio de tudo isso é como é que a gente trabalhou isso internamente para que a gente tivesse essa segurança, né, de todos os processos e fluxos, seja de paramentação ou da utilização adequada, garantindo os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual para os profissionais, para que realmente eles atuassem da maneira adequada frente a tudo isso, para que eles tivessem, né, um conforto para atuar na linha de frente. Só quem esteve na linha de frente sabe o quanto foi difícil. E agora a gente não ouve outra coisa a não ser o burnout dos profissionais de saúde, os profissionais desgastados, os profissionais chegando num nível de staff muito grande. Por quê? Porque os profissionais se dedicaram, né, de uma maneira única, né, neste cenário de pandemia. E não poderia ser diferente. Então, eu acho que isso é da essência. Acho que eles nem né? saberiam fazer diferente. Pela Também própria acho. essência do profissional. Eu acho que eles nem saberiam ser menos do que eles foram, sabe? Do que eles Também são. acho. Então, E aí eu porque acho que tá na como grupo, essência, assim. como corporativo, a gente apostar nessa segurança, fazendo teste, né, proporcionando, né, diversas ações, índice de conteúdo, para que essas pessoas tivessem a melhor informação para enfrentar tudo isso. E, sem dúvida, né, assumir esse papel e construir novamente essa relação com os pacientes. Então, primeiro, o desafio de trazer o paciente para dentro da clínica, garantindo fluxos adequados, garantindo a segurança de quem está ali na operacionalização desse processo. Eu acho que foi aí um grande sucesso dentro do nosso grupo. Eu acho que tem aí, de novo, né, se eu falar qualquer nome aqui, eu vou ser totalmente injusto. Trabalho em equipe gigante, que vai desde o time de operação até o cara que está lá, né, na linha de frente olhando tudo isso. Fantástico. Daniel, a gente tem mais uma pergunta e depois eu vou trazer mais duas minhas aqui. Tá bom. Vocês utilizam ferramenta, a Keila Paulino Fernandes, vocês utilizam ferramenta de NPS própria ou terceirizada? A gente hoje tem a TrackSale como um parceiro do Grupo Oncoclínicas, onde a gente faz toda a gestão e todo o ciclo dentro, né, do modelo de pesquisa, onde a gente fecha o looping, né, e aí documenta tudo isso. A gente tem os parceiros relacionados aos disparos da pesquisa, né, então, que trabalham conosco. Então, hoje, né, todo o chatbot ele foi desenvolvido internamente, mas a Take hoje é a nossa parceira para fazer os disparos relacionados aí às pesquisas de satisfação do NPS. Duas mineiras, hein? 2 grandes parceiros, Take A Track é nosso parceiraço aqui também, a gente faz várias iniciativas juntos, com o Tomás e tudo mais. Isso aí. Depois de você me explicar isso tudo, toda essa tecnologia de bot e tudo mais, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, e aí eu quero conectar duas coisas. A gente começou essa conversa falando de soft skills, desse olhar para o ser humano e tudo mais. E aí a gente agora está numa conversa onde tem muita tecnologia interagindo com esse mesmo ser humano. Como é que eu garanto todo esse olhar humano, esse atendimento mais humano, quando eu falo de tecnologia no ambiente de saúde, vinculada ao paciente? Eu vou ser bem objetivo na minha resposta. Eu sou um fã de tecnologia. Assim, eu venho estudando muito o que a gente tem hoje, né, sendo realizado com machine learning, com inteligência artificial, porque eu não tenho dúvida, quando a gente olha o cenário de dados da saúde hoje, a gente olha o Big Data, e o Grupo Oncoclínicas hoje tem um time focado em Big Data, para mim não tem um caminho diferente desse. Mas, para mim, essas ferramentas, né, toda essa tecnologia, são ferramentas de apoio e de suporte aos profissionais de saúde. Então, para mim, hoje, é muito claro quanto a inteligência artificial vai nos ajudar. Né? Então, hoje mesmo a gente participou de uma reunião dentro do Grupo Oncoclínicas, olhando, né, a possibilidade de inteligência artificial no monitoramento
desse paciente, né, olhando ali o que eu tenho de correlações de dados que realmente trazem ali, né, uma deteriorização desse paciente, ou um nível de toxicidade desse paciente em casa, né, alertas sistêmicos para que os profissionais de saúde tomem à frente disso. Então, de novo, já tem pronto atendimento trabalhando com essa inteligência, e não é fazendo diagnóstico médico, mas sim fazendo correlações de diversas variáveis, olhando a acurácia de dado, olhando tudo aquilo que realmente pode nos suportar e trazer para o profissional de saúde uma ferramenta no apoio ao suporte de decisão. Na oncologia, a gente sabe, tem o Watson, aí tem muita coisa acontecendo dentro desse cenário, né? E aí tem robô fazendo o diagnóstico, né? Para mim, é um trabalho que vai ser ali muito de suporte, assim. Então, para mim, a tecnologia vai ser a ferramenta que o profissional de saúde vai usar no dia a dia para ele tomar a melhor decisão, para ele errar menos, uma vez que a gente erra, né? Uma vez que a gente está suscetível ao erro. E esta máquina, este equipamento, esta tecnologia, né, este algoritmo talvez treinado de uma melhor maneira, ele erre menos, né? Todo mundo vem discutindo aí o que acontece no cenário de imagem, de diagnóstico, né? Tudo que vem sendo realizado dentro da saúde e toda esta inteligência sendo utilizada a favor. Ah, você acha que um dia vai ter um robô, né, fazendo uma consulta? Não, não acho, não é isso. Assim, acho que o ser humano, né, a relação do ser humano, ela é incrível e ela é insubstituível. Mas o ser humano empoderado da tecnologia, para mim, é uma associação de muito sucesso e que não vai ter volta. É só a gente olhar aí tudo o que aconteceu, por exemplo, agora, no nosso momento de pandemia, e a telemedicina, né? Enfim, a maneira como a gente teve que se adaptar, e o Grupo Oncoclínicas foi atrás, foi pioneiro. Né? Não tem volta, tem, Daniel? Não tem volta isso, né? Não vai ter volta. E aí, assim, Como? talvez a gente tinha que realmente manter ele mais distante, tinha paciente que tinha que estar dentro do consultório, né? E hoje a tecnologia está aí, né? Vejam as operadoras de saúde. Né? E aí, acho que eu sou um grande entusiasta, assim, né? Quando eu falo de modelo de negócio, modelo de remuneração, assim, a gente tem muito a caminhar, mas tudo que aconteceu, né, para mim, é fundamental para essa disrupção, assim, aquilo que talvez a gente, né, ouvia, isso vai demorar 5 anos, 7 anos, isso aconteceu em semanas, em meses, assim, e de novo, a gente não vai ter como voltar atrás, né? E aí quem ganha com isso, né, na minha opinião, são os nossos pacientes, que sempre, né, vão ter ali a sua necessidade. Mas tem paciente que gosta da teleconsulta? Tem, que adora. Tem paciente que quer estar na frente do médico? Tem. E vai ter espaço para todo mundo, né? E aí, de novo, eu acho que é mais uma maneira de nós nos adaptarmos às necessidades desse paciente, né? Eu talvez jamais imaginaria dessa discussão ou desse bate-papo acontecendo dessa maneira, talvez antes da pandemia. Não, tem que ser um evento, tem que ser um convite formal, tem que ser presencial para ser sério, né? Exatamente. Imagina uma conversa aqui totalmente informal. A gente vai receber médicos, médicas, outras enfermeiras, vai receber todo mundo e nesse bate-papo aqui dessa forma. Exato, exato. E acho que, né, isso veio também para ficar. Acho sim que teve um overuse das lives, todo mundo resolveu. As pessoas estão meio, vou fazer uma live. Putz, uma live. Família já não aguenta mais, todo mundo já participou e mas tal. o CXNow não, tá, gente? Mas, né, eu acho que a live de conteúdo é diferente, né? E aí, não é, né, a gente traz, né, este tipo de discussão, agrega, sem sombra de dúvidas, tudo isso, e aí, né, como a gente vem fazendo, né, e aí essa semana inteira, para mim, né, vou estar ali conectado todos os dias, porque só tem gente fera aí falando essa semana. Muito bom, não perde não. Tem uma pergunta aqui que eu confesso que eu não entendi, mas é porque eu acho que tem uma expressão que é muito particular do mercado de saúde. A Cláudia Matias perguntou: pode falar de uma prática de ativação do paciente? Essa expressão que eu não entendi, queria que você me ensinasse. Uma prática de ativação do paciente oncológico e como isso faz diferença na experiência desse paciente? Então, hoje a gente fala, né, a ativação é tudo aquilo que a gente envolve o paciente em relação, né, ao seu autocuidado. Então,
Hoje, aquele perfil de paciente que chegava no consultório, né, que fazia tudo aquilo que era falado, né, aquela relação médico-paciente patriarcal, né? Eu falo, você obedece, e é isso, né? Assim, ó, isso vem mudando e hoje em dia o paciente ele chega no consultório, ele já fez uma busca, um levantamento bibliográfico da doença dele mais atual, assim, impossível do que muitos universitários na faculdade. Então, ele conhece a doença dele, ele tem dúvidas, né, específicas da doença dele, e ele quer participar do cuidado dele, né? Então, quando a gente fala de ações, né, por exemplo, de ativação, de como a gente chama esse paciente para a gente discutir e ele participar do autocuidado dele, hoje o monitoramento desse paciente em casa, essa troca hoje com o nosso time em relação às enfermeiras navegadoras é fantástico. A gente sabe que algumas complicações de quimioterapia elas podem acontecer a curto prazo dentro das instituições de saúde, dentro dos nossos hospitais, das nossas clínicas, mas elas podem também acontecer de maneira tardia. Então, a orientação desse paciente é fundamental, a ativação dele para que ele entenda todo aquele cenário, né, de como a etapa dele, como a evolução dele vai acontecer. Ativação é essa explicar, Quando a gente essa fala de ativação, conscientização do paciente. trazer esse paciente para dentro, né, do cuidado, fazer com que ele também participe do cuidado dele. A gente só precisa tomar cuidado porque tem pacientes que eles querem participar, tem pacientes que não, eu não quero saber, eu não quero, né, assim, menos é mais para ele. Por isso que hoje a gente trabalhar com uma medicina personalizada, uma medicina que realmente tem um foco no cuidado, né, voltado ali à pessoa, né, entender o papel dos familiares dentro desse cuidado é fundamental, né? Antigamente a gente falava, não, cuidado centrado no paciente. E a família desse paciente? É fundamental todo esse envolvimento que a gente realmente busca, e aí são, novamente, né? São diversas as ações que a gente pode ter aí com esse familiar. Hoje o grupo, né, participa, traz esse paciente para dentro. Tem os exemplos aí hoje de diversas instituições que trabalham aí com a questão dos conselhos consultivos de paciente, né? Quem nunca ouviu falar aí de um conselho de paciente ou comitê de paciente? As instituições, elas vêm se estruturando para que realmente o paciente venha para dentro das instituições e participem dessa discussão, né, do cuidado de saúde como um todo. Muito legal, muito legal. Ó, eu tô aqui olhando a hora, mas doida para fazer todas, porque tem várias perguntas aqui. E mais uma pergunta, que de novo vou botar meu óculos. Cristiane Lage Bragança. Quais os pontos que precisamos trabalhar para mudar a vivência negativa que o paciente chega na clínica para positiva? Escolhe aí, sei lá, os dois principais. Eu acho que um você já comentou no início da nossa live, mas escolhe mais um. Acho que um é questão de tempo, né? Exato, né? Assim, para mim são as relações, assim, são as pessoas, né? Então, a gente precisa ter, quando a gente fala dessa questão comportamental, né? Quando eu olho esse paciente no olho, e aí eu estou falando desde a entrada desse paciente na clínica, estou falando, às vezes, muito antes dele chegar na clínica, né? Como é que será que é o call center do nosso serviço, quando esse paciente faz uma ligação telefônica, né? Qual é a primeira impressão que ele tem, né? E aí é entender que todas as etapas desta jornada elas vão poder interferir nessa percepção, nessa expectativa desse paciente. E aí ele pode sim ter aí uma alteração, né, dentro dessa percepção ou dentro dessa satisfação dele, quando a gente tem uma ruptura, né? Então, pode ser a insatisfação com o médico, pode ser uma insatisfação com o estacionamento da instituição, que é longe, que é caro, né? Então, enfim, é uma insatisfação, né? Então, a gente vai precisar olhar, entender o que a gente pode fazer para que realmente a gente tenha uma jornada fluida desse paciente dentro do serviço de saúde. Mas, para mim, as relações, elas são fundamentais, de como a gente olha esse paciente no olho, de como a gente trata esse paciente, de como a gente realmente se importa e se conecta com ele de uma maneira genuína. Dá para ter isso do dia para a noite? Não. Esse é Não. um trabalho que, né, ele é duro, ele não é fácil,
E aí a gente sabe, quando a gente olha aí todo o cenário, né, da experiência do paciente, é só olhar onde começa tudo isso lá na saúde, lá na Cleveland Clinic, lá em 2009, que é um dos primeiros cases bastante famosos lá de Harvard, né, publicados, trazendo essa questão, né, de um lugar que ele era tratado como frio, né, o Dr. Crossgrove lá, que trouxe toda aquela perspectiva, né, de realmente ter o paciente como o foco, o centro, né, e aí nasce toda essa perspectiva, né, são emocionantes os vídeos que a gente assiste em relação a, né, eu sou a experiência do paciente, né, eu me importo com o meu O paciente. vídeo da própria Cleveland Clinic ficou muito É famoso. fantástico, é Eu tive fantástico. lá na Cleveland Clinic e eu fiquei encantada. Inclusive, a área de oncologia deles parece a Apple, né? Pois é. Fantástico, assim, é muito. É incrível. E aí acho que a gente, né, no Brasil, né, entendendo esse cenário, começa esse trabalho também de maneira, né, precoce, né? Então as primeiras discussões aí, a gente tem pessoas aí extremamente engajadas, né, nessa frente em relação à experiência do paciente. Então, do meu conhecimento, um dos primeiros hospitais que trabalharam com isso, né, foi o Hospital Albert Einstein, trabalhando o escritório de experiência do paciente, né? E aí hoje vem trabalhando isso fortemente, né? Dr. Marcelo Alvarenga, uma referência Uma aí referência. no assunto, Cláudia La Selva, enfim, Ana Merzel, tem um grupo hoje de pessoas referência em tudo isso aí, muito focado e que começou a trabalhar isso, né, há um tempo bastante grande, né, e aí acho que por volta de 2012, 2013 mais ou menos, né, então tem aí, né, a Carla junto com o Marcelo lá, que acho que foram os dois grandes players fortes dentro desse mercado, e que aí, né, junto com o William, enfim, tem um trabalho bastante Daniel, grande dessas pessoas. com certeza, com certeza. E tomara que a gente consiga trazer uma dessas pessoas para cá para enriquecer o nosso CX Opa! Now também. Me conta uma coisa, como é que você. A gente já está chegando quase ao fim aqui. Como é que você enxerga o futuro da experiência do paciente aqui no Brasil? O que está vindo aí pela frente que a gente ainda não viu, que você acha que vai ser excelente para a gente? Para mim, a gente já se ligou. Assim. Para mim, eu acho que as pessoas já entenderam a necessidade de realmente trabalharmos essas questões voltadas às relações. E que isso, né, de novo, associado, né, a uma eficiência de processos, associado a um ambiente adequado, realmente vai traduzir, né, uma experiência positiva para esse paciente dentro de uma instituição de saúde, né? Como você disse, quando a gente vai para um parque de diversões, quando a gente vai para um hotel, quando a gente vai, às vezes, né, para um passeio, são diferentes as expectativas. Mas quando a gente entra numa instituição de saúde, algumas pessoas têm até algumas perspectivas similares, entendem que por que eu tenho que ficar esperando aqui 2 horas por um resultado de um exame? Assim, ó, faz sentido? Assim, ó, eu tenho talvez algum grau de ineficiência nesse processo de laudos, né? Eu lembro que eu participei de uma análise uma vez de dados, né? E aí, de novo, vem a questão dos dados fortalecendo tudo que a gente faz, e a gente tinha um intervalo de tempo grande lá de liberação de laudos numa determinada faixa de horário, e aí não era nenhuma dessas instituições que eu citei, era aí uma instituição parceira, e quando a gente foi entender o que acontecia ali, você tinha ali um time que praticamente acabava na hora do almoço e na hora do jantar, e aí trazia uma ineficiência, mas vocês não têm uma escala aqui que faz com que as pessoas, né, tenham ali uma... Ah, não, né, onde tinham 5, agora só tem 2, onde, né, eram para ter 5, em alguns momentos a gente só tem 1, e de novo, né, essas ineficiências, elas são percebidas pelos nossos pacientes, isso causa um grau de irritabilidade muito grande, e não tem coisa pior do que você chegar numa instituição de saúde e perceber que aquela instituição ela é ineficiente, né? Então, acho que isso traz um componente. Claro que, associado às relações, né, acho que isso tem um potencial muito grande. Então, na minha opinião, respondendo à sua pergunta, aquelas instituições que realmente apostarem, né, neste momento, né, de realmente entender que a gente vive a era da experiência, de que realmente a voz do paciente ela importa dentro do cenário de saúde,
para mim, são as instituições que vão se destacar aí e realmente vão se diferenciar do ponto de vista de mercado. Claro que tem uma questão voltada aí, né, às operadoras de saúde, né? Quero pensar que um dia a gente consiga ter uma remuneração diferenciada para aquelas instituições que realmente agregam, né, que são mais eficientes ou que tenham um maior score de satisfação, né? E aí a gente vai precisar olhar além do NPS, um CSAT da vida, enfim, sei lá, tem muita coisa que a gente vai poder evoluir e quem sabe aí os grandes players aí, né, do mercado de saúde, e tem muita gente, né, trabalhando de uma maneira disruptiva. Eu acho que aquela visão né, da operadora de saúde que sempre trabalhou a doença, para mim essas operadoras, né, na minha humilde opinião, elas estão ali, né, terão que revisitar ali um pouco do seu modelo. Porque o que a gente vê hoje são as pessoas realmente preocupadas com a saúde das pessoas. E aí, essa ficha já caiu do outro lado. O paciente ele também quer entender que alguém está preocupado não mais só com a sinistralidade dele, mas de trabalhar numa linha de prevenção, né, trabalhar numa linha diagnóstica, né, para que ele tenha ali realmente uma vida saudável. Né? Então, acho que é um pouco do que acontece aí Daniel, nos para a gente próximos poder passos. fechar, qual sugestão ou qual orientação você dá para os profissionais de saúde quando a gente fala em toda essa era de experiência do paciente? Que conselho você dá para eles? Conselho? Eu acho que, assim, de novo, para mim, as instituições, né, que investem, né, e aí tem muito trabalho sendo feito para que a gente realmente tenha aí toda uma cultura trabalhada dentro das instituições de saúde. Né? Então, aproveitem a oportunidade de mergulhar, de fazer uma imersão. Né? Então, eu falo que essa imersão ela acontece a partir do momento em que a gente tem essa troca da instituição, seja com a experiência do paciente, né, de maneira também muito singular com a experiência do colaborador. Né? Então, esses colaboradores que estão, né, em empresas que são diferenciadas, como eu estou hoje numa empresa que realmente tem como estratégia ter o paciente dentro do centro, ter esse cuidado com seus colaboradores, é que realmente entenda esse cenário e invista no cuidado. Né? Eu falo que estar na área da saúde, viver a área da saúde, ela é diferente. Né? O nosso CEO gosta de brincar que deve existir, brincar não, ele fala sério, né? Tem que existir um inconformismo muito grande, né? E a nossa diretora, né, a doutora Márcia, ela fala muito desse inconformismo. E aí acho que o que mais me enche os olhos nela como liderança é isso, assim, ó, ter ela inconformada com situações que a gente ainda, né, sabe que acontece, que a gente trabalha todos os dias para que não aconteça dentro do nosso serviço. Então, acordar inconformado com esse cenário, acordar atrasado. Assim, na saúde, eu acho que o grande recado, e acho que é o tipo de discussão que a gente tem dentro do grupo Oncoclínicas, a gente acordou, a gente já está atrasado, porque já tem gente fazendo, né, e aí o time da saúde ele é diferente. Então, acho que esse é o grande recado, esse inconformismo aí com as diversas situações. Né? E eu não vou nem falar de saúde privada ou saúde pública, que a gente sabe o cenário que a gente vive dentro, né, da complexidade do sistema de saúde do nosso país. Mas as pessoas que têm essa oportunidade de trabalhar, né, em locais onde essa infraestrutura já é planejada ou desenhada, para mim são profissionais que têm essa oportunidade. E o que você vê de ações que são realizadas em instituições que não têm a menor infraestrutura faz com que esse equilíbrio aconteça e a gente veja as coisas acontecer. Pega o exemplo dos hospitais de campanha. A gente tem um grupo aqui do nosso time de pós-graduação, né, e as fotos que a nossa colega Isabel manda do Rio de Janeiro do hospital de campanha, assim, ó, ela fez experiência do paciente dentro do hospital de campanha. Que legal. Pia, né, quando ela conta, quando ela compartilha situações, seja uma videochamada, seja uma carta, seja uma salva de palma para um paciente que sai de alta. Enfim, eu acho que ter a estrutura é um privilégio, mas não ter, né, não faz com que você também não corra atrás para que a gente consiga ter esse cenário com foco aí nos nossos pacientes. Que legal.
Gente, vocês estão com a mesma sensação de que o Daniel, ele é um alucinado com o Grupo Oncoclínicas. A gente vê uma paixão na sua fala, um vínculo, uma identidade com todo o propósito de vocês, que eu estou aqui assim, ó, eu falei com vocês que eu fico assim, eu estou realmente encantada. Obrigada, muito obrigada pela sua participação, enriqueceu muito. O meu time aqui fala, Cláudia, você termina todas as lives do mesmo jeito, porque eu falo, gente, eu ficaria horas, mas eu realmente ficaria. Esse negócio de ter que durar uma hora e pouco aqui, pensando mais em quem está participando do que por mim, porque senão eu ficaria aqui. De novo, assim, muito obrigada. Abrimos com chave de ouro, a gente vê pelo chat aqui que é só um elogio atrás do outro. Obrigada. A gente precisa mais e mais de profissionais na área de saúde como você, e muito obrigada por enriquecer muito o CX Now com essa semana voltada aí para a experiência do paciente. Que legal, Cláudia. Acho que é um privilégio participar aí do UX Now, né? Acho que a gente vai ter uma semana cheia aí de profissionais de extrema relevância, e acho que é um peso grande fazer essa abertura. Espero que tenha sido aí realmente bastante gostoso esse bate-papo e que as pessoas tenham aí aproveitado. Você vai ver no chat, você vai ver. Está muito, muito, muito positivo. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente agora nesse bate-papo fantástico. Amanhã a gente está com o Hospital Infantil Sabará, nós vamos falar de experiência do paciente Mirim. A gente está com o Marconi Freitas aqui, falando sobre experiência do paciente quando a gente fala de crianças. A gente se vê amanhã aqui, nesse mesmo canal, às 8h30. Muito obrigada, gente. Bom descanso para todo mundo. Até amanhã. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.